Boa tarde, vamos apresentar aqui um trabalho versando um estudo feito aqui pela professora Josefa, né? Dentro da nossa disciplina de mestrado. Tá? A nossa equipe ela é composta por 5 pessoas. Então aqui nós temos Edileuza Lima Freire, Érica Sampaio Nogueira Frota, José Gomes Braga, Orlando Maria Maciel, que sou eu que vos falo, representando a equipe, e Patrícia Alves Camilo. Todas nós nos reunimos e fomos debater sobre o assunto. A gente tem que confessar que é muito difícil falar de discriminação racial, haja vista que só sabe a dor da queimadura quem se queima. E dentro da nossa equipe, nós não contemplamos ninguém que tenha sofrido tais consequências. Então, para isso, nós partimos para um estudo referencial teórico, dentro dos contextos que a internet nos traz e dos materiais também advindos da professora. Então, aqui o nosso trabalho, ele vai contextualizar tanto a questão do preconceito como o que está trazendo agora. Então, o nosso trabalho, o artigo versará sobre a desconstrução do racismo no contexto escolar. Como é que eu trabalho uma descontextualização de um racismo? Primeiro, eu preciso conhecer a história do racismo, trabalhar este racismo, e para aí nós partimos para uma pesquisa de referencial teórico, né? Dentro dessa pesquisa, nós fomos fazendo a desconstrução do racismo no contexto escolar, a gente sabendo que o Brasil ele tem uma porção continental e que agrega grande diversidade de etnias. Quando eu trabalho essa diversidade, eu tenho que entender que no sangue de cada um de nós temos as raças negras, raças indígenas e raças europeias, que foram os colonizadores invasores do nosso território brasileiro, os índios, que são os reais donos do território brasileiro, e os negros, que foram trazidos à força em condições muito cruéis, onde a nossa história é maculada por este fato histórico da escravidão. Mas a cultura negra, ela veio acrescentar toda a nossa cultura que hoje nós temos, na culinária, na dança, na música, no vocabulário, nas crenças. Então hoje nós trazemos muito da cultura negra, e essa cultura ela veio acrescentar a nossa cultura, constantemente avançando em culturas, porque a gente vai progredindo, vai acrescentando, né, vai ampliando, vai melhorando, vai diversificando cada vez mais essa cultura. Mas não podemos esquecer que a raiz dessa cultura também tem muito da cultura negra, principalmente porque eles sempre resistiram, desde o primeiro passo do negro na terra brasileira, eles sempre resistiram à escravidão. Então foram se juntando aos índios, aos brancos, e que foram discriminados de alguma forma, marginalizados, entrando numa convivência de quilombos, e essa cultura ela foi se misturando, que é o que realmente dá origem ao povo brasileiro, que é um povo de etnias diversas, de culturas diversas, mas que há uma harmonia, entre aspas, dessa cultura. Mas o que ainda macula a nossa história é o preconceito. Para falarmos de preconceito, nós fomos atrás de saber o que o dicionário evidencia de preconceito e a legislação, o que ela fala. Então, o nosso preconceito pelo dicionário é quando eu tenho um ato discriminatório. E por que nós temos ato discriminatório contra os negros? Porque se nós formos estudar a história, nós vamos ver que isso vem de uma cultura bem antiga, aonde a elite ela colocava os preconceitos a respeito da raça negra, formulando uma ideia que a raça negra não tinha raciocínio. A igreja também, na época predominante a igreja católica, também condizia que o negro nem alma tinha, e eles precisavam ser castigados para ser purificados e até perdoados. Então eles foram tratados como animais, e quando veio a abolição, esta abolição ela não trouxe a liberdade total para os negros, ela só trouxe
a liberdade do trabalho escravo, mas ficou aí uma dívida enorme da sociedade brasileira com relação à raça negra, porque a abolição não deu nenhuma condição ou possibilidade de autopromoção para essa população negra, bem como as possibilidades nunca foram iguais dentro da raça negra com a raça branca. E isso nós conseguimos identificar pelos dados que são expostos aqui na internet, como é diversificado, né, uma distribuição percentual das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento entre 10%, com menor rendimento e 1% com maior rendimento por causa da raça, nesse ano de 2005 até 2015. A gente veio acrescentando uma melhora? Veio, mas qual é o nosso maior intuito aqui neste trabalho? O maior intuito aqui nesse trabalho é a gente considerar que a escola ela não pode se limitar a comemorar um único dia da raça negra, que é o dia 20 de novembro, porque foi o dia de morte do Zumbi. Ela tem que contextualizar este assunto, elencando a história, elencando os personagens, né? Por exemplo, nós temos um personagem que é muito pouco falado na história, que é o João Cândido, né? O João Cândido, ele foi um grande líder da revolta da Chibata. Ele se revoltou com relação aos maus tratos dentro dos navios, com relação aos marinheiros, e ele elencou aí a revolta da Chibata. Foi um grande líder, é um grande nome. Inclusive, na época, eles foram anistiados, né? Mas eles foram presos e sofreram, alguns morreram até no cárcere, esses líderes. Foi uma revolta da Chibata durante 5 dias. E temos o Zumbi, um grande líder. Aliás, o Zumbi, ele nasceu dentro do quilombo, o quilombo de Palmares. Mas, aos 8 anos de idade, ele foi capturado e foi vendido a um padre. Esse padre o educou, ensinou a ler, a escrever e os valores das pessoas brancas. Mas no íntimo dele, ele tinha a cultura negra. Então, aos 15 anos, ele conseguiu fugir, foi para o quilombo dos Palmares e lá ele se transformou num grande líder, para a gente entender qual é o real valor da condição da informação, do saber ler, do saber escrever. A cultura ela é importantíssima para todas as pessoas. A condição, a possibilidade que foi dada ao Zumbi, ele realmente se transformou num grande líder. E hoje, nós temos, além do João Cândido, além do Zumbi, nós temos grandes pessoas que são destaques na cultura negra, mas também temos perseguições e violências. As maiores violências acometidas são contra as pessoas negras. Inclusive, nós temos um caso atual que é da Marielle Franco. Ela foi perseguida por ter concepções políticas diferenciadas da elite. Nós temos também o nosso primeiro presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da raça negra, a primeira dama da raça negra. E agora nós temos uma grande conquista que é a Kamala Harris. Ela é a primeira vice-presidente mulher negra dos Estados Unidos, num comando. Aí a gente começa a trabalhar realmente a desconstrução do preconceito da raça negra. E é uma dívida que nós temos que trabalhar hoje, agora. É um assunto urgente. A escola, ela tem a obrigação de trabalhar todas essas verdades e disseminar a informação como fonte de valorização merecida da raça negra. Obrigada.